A minha vida sempre foi muito bagunçada, né? Minha mãe já apanhava do meu padrasto, era uma bagunça dentro de casa, era só nós três. Ele também queria me bater, ele era muito agressivo, arrogante, sem educação e achava que porque ele sustentava a casa, ele podia mandar em nós e era uma bagunça. Então, eu nunca gostei disso, sempre fui muito pra frente, muito inteligente. Eu queria por tudo me livrar desse cara, dessa casa, e queria que a minha mãe também saísse dessa vida. Porém, a minha mãe, não sei o que ela tinha, que ela gostava desse meu padrasto. Quando eu fiz 14 anos de idade, eu peguei e falei assim, eu preciso de mudar, né? Só que eu não tinha emprego, não tinha como sustentar. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu tava na escola e acabei me envolvendo com um rapaz que ele tava no último ano da escola. Ele era bem mais velho, tinha moto, trabalhava, vivia sozinho. A gente foi se conhecendo, acabamos virando amigos e eu fui morar com ele. Né, eu, na verdade, conheci a casa dele, a gente ficou lá na casa dele, a casa dele era super aconchegante, assim, era uma kitnetzinha dessas casinhas, várias casinhas em um lote só, mas era dele, né, ele morava sozinho, ele tinha poucos móveis, não tinha muita coisa, e era tipo 2 quartinhos, era um quarto aqui, a sala, outro quarto aqui e o banheiro, né, e a cozinha e a sala praticamente junta. E aí eu comecei a ir dormir na casa dele todos os dias, fazer comida pra ele, lavar as roupas dele. Quando eu vi, eu tava praticamente morando ali dentro. E ele gostava disso, né? Só que era bem recente, a gente tinha... Eu tava um mês e meio vivendo nessa de ficar lavando as coisas dele pra casa dele, ajudando ele. Tudo que eu fazia na minha casa, eu comecei a fazer na casa dele, porque eu preferia fazer pra ele do que fazer pro meu padrasto. Porque ele me tratava bem, ele me dava lanche, ele me dava doce, né? Chegava do trabalho, me dava beijo. E claro que eu preferia fazer isso pra ele do que fazer isso pra um cara que vai chegar e vai bater na minha mãe e tratar a gente como se eu fosse obrigada a fazer tudo que eu tinha que fazer, entendeu? Eu sabia minhas obrigações, mas eu não queria que fosse obrigação. Enfim, mais ou menos um mês e meio que eu e esse boyzinho tava ficando, ele chegou em mim, conversou comigo e me falou que a ex-ficante dele, a menina que ele tava envolvido antes de mim, tava grávida e que ele tinha que fazer os exames com ela. Eu tava morando na casa dele, né? Já. Falei, claro, achei importante, né, pra fazer o papel de pai e tal. Ele foi no médico com ela e tal, acompanhou ela. E foi 9 meses de gestação assim. Ela ligava, ele ia correndo, ela ligava, ele tava junto, ela ligava e precisando, ele tirava do nosso pra dar pra ela, comida, roupa, enxoval, tudo isso. E assim, como eu nunca tive muita coisa, então eu não ficava exigindo muita coisa dele, né? Eu acabava calando pras situações, eu falava, não, tudo bem, tá certo, não, tem que levar mesmo, é seu filho, não, mas é isso é ser pai, tem que pagar mesmo, tem que ir mesmo, tem que fazer mesmo, tal. Até que o neném nasceu. E quando o neném nasceu, ele começou a dar trabalho demais pra mãe da moça. E aí a mãe da moça falou pra ela ir embora de casa. E essa menina ligou pra nós desesperada, às 11 horas da noite, falando que a mãe dela tinha mandado ela e o neném embora e não sabia pra onde ir. Lá foi ele, de moto, buscar ela, mas o neném trouxe pra dentro da nossa casa, que né, já era minha casa, mais de 9 meses, lembra disso? Ela tava de 2 meses de gravidez, então eu e ele já tava 7 meses junto. Então eu tava morando com ele já, eu tava estudando, morando, vivendo, comendo, tudo era eu. A gente casou, amigou, né? E ela veio pra dentro da nossa casa. E aí ela vinha e conversava comigo, e eu até cuidei do nenenzinho, do filho dela, tal. A gente arrumou a caminha do lado no quarto. E assim foi. Aí ela posou lá em casa. E ele ia trabalhar, voltava e fazia tudo e tentava dividir a atenção dele pra mim, pro filho e pra ela, porque automaticamente tinha que dividir a atenção pra ela. É claro que aquilo foi me irritando. Por que foi me irritando? Porque ela não tinha condição de trabalhar.